Numa noite recente, sua filha rodou descalça pelo chão da cozinha, dançando ao som de macarrão fervendo e frango cozinhando na panela. Quando não havia mais nada para comer, ela enchia a barriga dos filhos com água da torneira e a promessa de uma mãe de que o amanhã poderia ser melhor. Isso me dá uma sensação de segurança, disse ela, apontando para os potes de plástico empilhados em seu freezer. Potes de plástico. Água. O que eu quero dizer com isso, gente? Aconteceu muito antes do que eu poderia imaginar. Mas já está faltando comida lá pro americano, o mais pobre. Esse caso aqui é em Ohio, no estado de Ohio. O estado em que o Donald Trump ganhou. Ganhou. Eles simplesmente cortaram a verba, 450 milhões, para a alimentação das famílias mais pobres. Simplesmente cortaram. Isso já em março. E agora os efeitos, porque as dispensas estão vazias. Os voluntários, para você ter uma ideia, eles estão indo, passeando pela rua e vendo o que tem de sobra dos caminhões de abastecimento, que às vezes tem uma caixa lá, que um produto não está muito legal, estão pegando as sobras na rua para juntar, para levar para o abastecimento. Esse relato aqui é o relato de uma mãe que dá água de torneira quando não tem comida para as crianças. Tem um filho autista, inclusive. 3 crianças. E é isso que motiva a gente a trabalhar nesse canal, porque não pode. Uma situação dessa não pode continuar. De jeito nenhum. Nós vamos continuar aqui enchendo o saco das autoridades, denunciando, falando o tempo todo. Isso não é possível. E esse pacote fiscal que agora está no Senado vai reduzir em mais 300 bilhões essa verba que está indo aí para o programa de abastecimento. 300 bilhões. E o governador do Ohio já disse, 500 milhões a menos é a verba total de seguro-desemprego, de assistência social, tudo. Então, mesmo que ele supra com a verba do Estado a ausência desse dinheiro, não estou nem falando ainda do corte que está lá no Senado para ser aprovado. Estou falando do corte que foi feito agora em março. Se ele tiver que repor esses 500 milhões, já está tendo que repor. E continuar desse jeito, ele vai piorar. Ele já fez as contas, ele vai ter que acabar com auxílio-desemprego e outras coisas. Assistência social e assim por diante. Então o cobertor é curto, não tem jeito. É muito curto. E o Donald Trump está atingindo exatamente os estratos mais pobres da sociedade. A denúncia é essa. Para programa de domo, para se defender não sei lá do que, 750 bilhões. Agora, para tirar a ajuda de uma família que já está tomando água de torneira quando não tem o que dá mais de comer, dá água de torneira e promete que amanhã vai ser melhor. Aí pode ser feito. Que outra palavra eu posso dizer além de extermínio? Isso para mim é extermínio. Não estamos falando de um país pobre que não tem recursos, nós estamos falando do maior PIB do planeta. Maior PIB do planeta. Concentrado na mão de 5% da população. E o resto se lixando. Tem um vídeo aí para trás que fala do auxílio-desemprego. Que está acontecendo uma coisa inédita. As classes mais altas estão pedindo antes, está aumentando. Isso não acontecia, sempre a classe mais baixa. Então quer dizer, está pegando todo ali, ó. Pegando todo mundo. Menos os bilionários, é claro. Menos os muito ricos, é claro. Para dar dedução de imposto de renda para o rico da Califórnia, que é o salto, falo sempre, está aí na lei, está aí nesse programa. Aí tudo bem, aí pode. Aí pode. Eles querem aumentar, por exemplo, porque a gente tinha lá 10 mil que podia deduzir, agora eles querem aumentar para 60 mil dólares. A faixa de isenção. O cara deduz do que ele ganha, esses 60 mil dólares, aí sobra uma base de cálculo que, incidindo a alíquota do imposto de renda, vai acabar gerando menos verba para o governo federal
e, consequentemente, menos verba para atender esses programas, como no caso de Ohio. 1,2 trilhões de dólares. Os caras querem aprovar isso. Porque o pobre não tem o que deduzir. Tá entendendo? Não tem o que deduzir. Muitos não conseguem nem alcançar os 10 mil dólares. A maioria não consegue. Já falei no vídeo anterior aqui a respeito do que eles querem fazer. Querem confiscar a renda, o ganho, o lucro dos estrangeiros, baseados em uma preocupação que eles têm em relação a tarifas. Eles querem o quê? Impedir os países de se defender das tarifas. Eles querem impor lá 30% para a China, mas se a China impor 10%, eles querem colocar alíquotas enormes. Isso é extremamente fora de qualquer propósito. Isso é confisco, quando a alíquota é muito grande. E é isso que eles querem. Eles não querem dar o direito do país se defender das alíquotas dele. Olha que coisa séria. Querem colocar na lei agora, para aprovar lá no Senado agora. Deportando imigrantes. Impedindo que os países se protejam das alíquotas que eles estão colocando. Sob pena deles congelarem os ativos, de confiscarem, porque vocês colocam um imposto de renda, vocês colocam um imposto sobre alienação de imóveis num valor tão alto que é confisco. Eles colocam lá uma alíquota de 40% sobre a alienação. Isso é confisco. Já falei a respeito das tarifas. Tarifas elevadas têm características de impostos. Impostos elevados têm características de confisco. Então, este caso aqui, ó, do Ohio, fica claro, da Reuters aqui, ó, saiu na Reuters, agora há pouco. Os voluntários lá se desdobrando para catar, eles dizem na reportagem, qualquer quilo de comida é muito valioso. São aposentados, veteranos, mães solteiras. Cara, o que é isso, bicho? Tem que paralisar um país desse. Sem violência, sempre falo. Não tem que queimar carro, não tem que incendiar, não tem que quebrar nada. Não tem que invadir mercado, nada. Os países do resto do mundo, né, tem que se unir para parar esses abusos dos americanos, não deixar crescer qualquer possibilidade de intervenção militar, ou seja lá o que for. E as pessoas dentro dos Estados Unidos têm que se organizar. E algumas pessoas, não, vai estar defendendo os Estados Unidos. Não estou defendendo os Estados Unidos, estou defendendo o ser humano. Porque isso começa nos Estados Unidos, vai para outro país, vai para outro, vai para outro, para outro, para outro. Então, em relação a outros países, eles podem até criticar, né? Podem até criticar o que Stalin fez, o que o Hitler fez, podem até criticar. Mas e se tratando deles agora, como é que fica? Me diga como é que fica. São 37 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e ainda querem cortar o abastecimento dessas pessoas. Querem matar de fome. Querem prejudicar a saúde para que morram mais cedo, é isso? É essa a intenção? E volto a dizer, dinheiro tem. 1 trilhão de dólares por ano gasto em defesa. Defesa do quê? Vocês têm, americano, Donald Trump. Vamos falar direto para o Donald Trump? Você tem 23 mil ogivas atômicas. Vai me dizer que você precisa de mais de 1 milhão de dólares por ano para aumentar tua capacidade de defesa? Isso não é capacidade de defesa nem aqui nem em outro planeta. Isso é capacidade de manter o império. É isso? A exploração dos povos. Deu ruim agora com a China, agora estão querendo explorar o indiano, é isso? Tudo errado. Tudo errado. E o que mais motiva a gente
a continuar o canal, é saber que tem solução sim. Basta verdade, humildade e trabalho sério. Tem que começar pela atitude. Volto a dizer, Estados Unidos não tem problema de dinheiro, eles têm problema de atitude. Eu sempre faço aquela comparação, né, do médico muito bem sucedido, que ganha 100, mas gasta 150, mora num condomínio fechado, está endividado, está dando calote, está com risco de perder tudo que construiu, inclusive a reputação, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Tem problema de dinheiro? O cara ganha 100, ganha 200 por mês? Não, não tem problema. Tem problema de atitude. Tem problema com humildade, tem problema com arrogância, né? Com a falta de humildade, com a prepotência, com a arrogância. Com viver em aparências. Ou seja, tem problema de humanidade. E aí eu não posso defender. Não tem como defender. Agora, se tivesse franqueza, humildade, verdade, trabalho sério, comprometimento, sabe? Parcela de sacrifício para os mais abastados. E eu ouvi outro dia um comentário aqui de uma internauta dizendo, não, sempre sobra nos mais pobres. Não. Veja Roosevelt. Chegou a taxar em 70% as heranças. Você vai dizer, não, mas você então é comunista. Não, não sou comunista. Muito menos capitalista. O que eu digo é que você tem que corrigir injustiças. Se for levar 10, 20, 30 anos para corrigir as injustiças, que leve 10, 20, 30, 40, 50 anos. Ou o tempo que precisar. A hora que superar o problema, né, é só não cometer os mesmos erros. Porque senão volta. O que aconteceu. Em 1929 quebrou, os Estados Unidos quebrou a Bolsa. E também falo para uma outra pessoa que fez um comentário, o Império não vai acontecer nada, isso aí demora muito tempo. Ah, é? Em 29 foi da noite para o dia que aconteceu. Os caras dormiram tranquilos e acordaram apavorados. E é o que está para acontecer nos Estados Unidos. Só que os caras não aprenderam. Não. Eles continuaram e multiplicaram a sacanagem. Multiplicaram a sacanagem. Veja a questão da Bolsa de Valores, por exemplo. Sabe como que começou a Bolsa de Valores? Começou na Holanda. Eles precisavam construir navios, precisavam de capital, não tinham. Daí eles abriram para as pessoas participarem. Donas de casa, trabalhadores humildes participando de investimento nos navios, nas expedições. Começou a Bolsa de Valores ali. Mas tinha um propósito específico, tinha uma coisa concreta, que era trazer os temperos, os alimentos, seja o que for, dos outros países, da Ásia principalmente, que eram muito valiosos, esses produtos. Existia um propósito, existia um navio, existia um marinheiro, existia coisas concretas. E daí, quando eles perceberam que as expedições eles demoravam, eles começaram a estabelecer juros, que é algo equivalente aos títulos do Tesouro Americano, juros para 10 anos. Tudo começou na Holanda. E deu muito certo porque eles tiveram uma invenção maravilhosa que transformou o movimento circular em movimento reto. Virabrequim. É aí o nome disso? Virabrequim. Não é? Me corrija se eu estiver errado. Mas, enfim, a partir disso eles começaram a cortar tábuas e fazer mais e mais navios. Mais e mais navios. Então, um investimento em algo produtivo, concreto. Não nessas pirâmides, nesses esquemas Ponzi de empresas. Vale 1 trilhão e 500, vale sim. Quando que a Tesla pode valer mais do que todas as outras montadoras juntas? Toyota, Honda, Ford, assim por diante. Não existe isso. Não tem nada concreto. E é por isso que o Warren Buffett diz, não, essas empresas aí de internet não tem nada concreto. Nada concreto.
E o nosso maior investidor aqui no Brasil, aqui, diz: empresa de varejo já não é concreto. Imagina, empresa de varejo já não é concreto. Você sabe, nós temos aqui grandes cadeias aqui de varejo que a Bolsa de Valores não aceitou a entrada na Bolsa de Valores, porque analisou lá o balanço e viu: peraí, isso trouxe aqui, uma hora vai explodir, cara. Não aceitou. Varejo brasileiro. Crescem extremamente rápido, você vê assim se multiplicando, né? As lojas se multiplicando. Pá, 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 pá. Mas é em cima de um esquema de pirâmide, gente. Engenharia financeira. O negócio deles não é vender produto, é engenharia financeira. Eu não vou falar como é que faz aqui para não ficar dando ideia para gente desonesta. Mas eu sei exatamente como é feito. Então é esse tipo de coisa, cara. Esse tipo de coisa que nós estamos observando aí. E obviamente isso não se sustenta. Não se sustenta. Porque isso é imoral, gente. É imoral. E se você analisar todos os impérios, ruíram a partir da imoralidade. Começou pela imoralidade. Daí afeta os políticos, afeta a economia e, por último, as famílias. Que é o que aí, tá aí, ó. Essa moça aqui, como é que é o nome dela? A filha Essência, o nome da filha. E o nome dela? Deixa eu ver aqui. Estou conseguindo achar aqui. Mas enfim. Uma família. Não preciso falar muito, não preciso falar o nome da pessoa. É uma família. É imoral isso. É um desprezo pela vida humana. Não tem consideração pela vida. Tem consideração pela matéria, pelas coisas, pelos carros mais potentes, os esportivos mais luxuosos, os hotéis mais maravilhosos, os campos de golfe, os aviões de 2 bilhões de dólares e assim por diante. Isso é imoral. E mais uma hora, a história também mostra que o povo diz: chega. Chega. Normalmente não acontece coisa boa quando atinge esse ponto. Então o nosso alerta é para barrar. Nossa audiência está aumentando nos Estados Unidos. A cada dia eu vejo aqui nas métricas nossa audiência aumentando nos Estados Unidos. Você que está nos Estados Unidos, você tem que propagar isso aí. O Senado não pode aprovar essa lei aí. Depois volta para os deputados, caso o Senado aprove. Pressão neles, não pode aprovar isso aí. Não do jeito que está. Não. Está invertida a coisa. E representa, isso que é mais incrível ainda, é o rico, o bilionário não saber, não entender que uma panela de pressão dessa representa a ameaça à segurança dele. Uma revolução, uma manifestação, porque eu digo assim, sem violência, sem quebrar nada, sem invadir o mercado, sem nada. Mas eu estou dizendo que não é fácil o povo agir dessa forma num momento desse. A gente orienta que não é favorável a isso. Não é o melhor caminho. O caminho é a paralisação. Mas pode acontecer, sim. E aí fica ruim para todo mundo, inclusive para esses bilionários aí. Fica ruim para todos. Isso que os caras têm que botar na cabeça. Botar na cabeça. Ainda dá para baixar a bola, consertar as coisas e não ter um desastre completo. Ainda dá. E volto a dizer, não estou defendendo os Estados Unidos, estou defendendo a humanidade. Isso pode desencadear um problema sério, uma terceira guerra, pode desencadear problemas econômicos em todo o planeta. Isso é sério, não se trata só do estadunidense. Que eles têm que baixar a bola, que eles têm que pagar pelo que eles fizeram, que eles têm que recuperar os danos que eles fizeram. As pessoas fazem com os pretos estadunidenses, estão fazendo agora com os imigrantes, estão fazendo agora com os pobres. É isso. Está generalizado, a falta de humanidade está generalizada. É isso que a gente está chamando a atenção. Se mobilize. Ainda dá. O primeiro passo é esse, é barrar essa aprovação no Senado agora, imediatamente. Tá?
Pessoal, 3 milhões de visualizações, mais de 20 mil inscritos. Compartilhe, comente, mande o valeu. Tem mais pessoas mandando o valeu. O valeu você pega crédito, deposita numa conta do YouTube e a partir disso você consegue mandar 2, 5, 10 reais. Faça isso, ajuda. São milhares de pessoas. Não faz diferença no teu bolso e ajuda o canal a combater essas injustiças. Nós estamos conseguindo audiência lá nos Estados Unidos. E volto a dizer, não tenho nada contra o estadunidense, não tenho nada contra o Donald Trump. Tenho contra as atitudes do Donald Trump, tenho contra as atitudes do estadunidense. Isso aí precisa ser corrigido imediatamente. Pessoal, faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço, até.